Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Arnelis e esse canal foi feito para ajudar pessoas que, assim como eu, um dia tiveram perdidas, com sobrepeso e querem emagrecer com pouco recurso. E hoje eu vim falar a questão de uma pergunta que me fazem muito: o que eu fiz para chegar até aqui? Como muitas vezes eu não consegui manter na academia, eu já fiz protocolo com nutricionista, eu já fiz exercício de luta, eu já fiz funcional, eu já fiz crossfit e nada eu consegui ter uma constância, nada eu consegui permanecer até chegar no resultado que eu queria, ou até mesmo em algum resultado, que eu nunca chegava a lugar nenhum. E para ser bem sincero, essa mudança começou na virada de 2023 para 2024, que na primeira semana ali de janeiro de 2024 eu comecei a caminhar, e nessa semana, como de costume, a gente foi fazer a lista de metas para o ano, né? E aí, como eu tava caminhando, eu sempre fui muito emocionado, né? E aí eu peguei e coloquei lá que eu ia participar de uma prova. Queria participar de uma prova de corrida e tal. Só que acabou que eu fui caminhar só aquela semana, não fui mais, desanimei. E nisso eu já tava aí beirando 100 quilos. E até dezembro de 2023, até julho, agosto mais ou menos de 2024, desculpa, eu cheguei aos 109 quilos, que foi o pico do meu peso. Foi a vez que eu fiquei mais pesado. O colega me mandou uma prova de duatlon que ia ser em novembro. E aí eu abri o caderninho das metas lá e vi aquela meta que era participar de uma corrida. Eu falei, por que não, né? Comecei a treinar, comecei a mudar os hábitos alimentares, justamente por conta da corrida. Chegou novembro, fiz aquela prova. Não foi num tempo muito legal, mas concluí, fiz. De lá pra cá eu não consegui parar mais, e grato até por isso, né, que é o que vem me trazendo resultados. Só que nesse caminho eu entendi o quanto essas coisas são necessárias, né, o quanto o exercício físico é necessário, o quanto a alimentação saudável é necessária, tanto para nossa cognição, quanto para o nosso bem-estar, quanto para nossa autoestima. Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu era uma pessoa muito frustrada, eu era uma pessoa muito imediatista. E o exercício, ele nos ensina que a vida não é bem assim. Ele nos ensina que a gente tem que ter calma, que a gente tem que ter paciência. E como eu não consegui manter muitas vezes, muitas coisas que eu não consegui fazer, eu entendi que a gente tem que respeitar a lei natural da vida. Porque eu sempre quis começar correndo, literalmente. Eu sempre quis sair do sedentarismo e já começar a correr 5, 10 quilômetros, ou pedalar 80, 50 quilômetros, sei lá. Só que a gente tem que respeitar, assim como na vida a gente nasce, começa a engatinhar, anda e depois corre. Eu não respeitava esse processo. E nenhuma criança que eu conheci até hoje começou correndo para depois andar e depois engatinhar. Não, é sempre ao contrário. 6 meses mais ou menos eu perdi 25 quilos. Isso sem academia, sem nutricionista, sem personal, sem os principais recursos que as pessoas usam hoje para emagrecer. E aí várias pessoas me vêm e me perguntam: o que você fez para chegar até aqui? Lembrando que eu ainda estou num processo, mas a primeira coisa foi, para mim, uma das mais importantes, e aqui os profissionais falam que é 80% do resultado, foi a alimentação. Antes mesmo de começar a treinar, eu comecei uma reeducação alimentar. Não posso dizer que foi uma dieta restritiva, eu apenas comecei a diminuir quantidade. Ao invés de comer para ficar cheio, eu comia para ficar satisfeito. Eu comecei a diminuir o doce também, que era um problema muito grande que eu tinha. Diminuí cerca aí de 70% do consumo de açúcar refinado. E eu comia também muito industrializado, que foi uma coisa que me atrapalhou muito. E eu fui tirando essas coisas que eram fúteis, né? E fui fazendo o básico, que era, como dizem, né, o arroz com feijão.
Comecei a priorizar a proteína na quantidade certa que meu corpo precisava, diminuir mais o carboidrato e até mesmo trocar por carboidratos melhores, né? Tipo como batata, banana e etc. O segundo ponto foi começar a treinar. Para a gente perder peso, a gente precisa estar em déficit calórico. Então, como eu já tinha alinhado minha alimentação, eu comecei a treinar para o meu déficit calórico ficar maior e assim eu poder perder mais peso. Então eu comecei a caminhar. Não conseguia correr ainda, né? Porque eu tava bem pesado e tava começando recentemente. E comecei a fazer alguns exercícios em casa, como flexão, abdominal, polichinelo, exercícios básicos aí que quase todo mundo conhece. A terceira coisa foi o controle emocional. Comecei a exercitar o meu autocontrole, porque eu tinha muita compulsão para doce. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu sempre tive problema nessa parte de ficar nervoso e descontar na comida. Então eu comecei a exercitar o controle emocional. Eu comecei a me controlar mais, comecei a descarregar esse peso psicológico em outras coisas, como no exercício físico, numa conversa. E isso também me ajudou bastante para chegar nesse resultado. E a quarta coisa foi a disciplina, algo que eu venho exercitando e me policiando até hoje para manter. É a disciplina, que é algo bem difícil e, no meu ver, foi a mais complicada, que é de você ter aquela rotina, aquele compromisso todos os dias com você mesmo. Só que eu acho que um dos fatos mais interessantes, assim, mais importantes, e que foi o marco nessa transformação, foi descobrir que a guerra era comigo mesmo, porque o meu corpo não estava legal, a minha mente não estava legal, só que lá no fundo tinha alguma coisa gritando que eu precisava mudar, que aquele não era o meu verdadeiro eu. E quando eu descobri que a guerra era comigo mesmo, eu comecei a fazer simplesmente aquilo que precisava ser feito. Essa lei natural da vida. E os fatos que me fizeram mudar foram esses. Foram os 4 principais. Alimentação saudável, priorize alimentos naturais, tire alimentos industrializados. Se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo com os alimentos que eu troquei e o que eu como aí durante um dia. Deixa aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês. Então foi alimentação saudável, exercício, autocontrole e a disciplina. Esses 4 fatores você pode ter certeza que, se adotados, vão te levar muito longe. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aqui o que vocês querem que eu traga aqui. Deixa um joinha para ajudar a gente a divulgar esse canal e fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Beleza? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.